Hoje, Dia dos Pais, uma data especial, uma data que as pessoas reservam para celebrar, para agradecer a Deus pela vida dos genitores. E nem o comércio conseguiu explorar essa data dessa vez, né? Segundo consta, houve um crescimento zero em relação às vendas do ano passado nessa data. Então, acho que nem o comércio está conseguindo mais explorar essa data. Uma das razões é a forma como as pessoas estão perdendo o sentimento de se relacionar. Essa semana eu estava ouvindo um especialista falando sobre isso, sociólogo, dizendo que as pessoas estão perdendo a capacidade de reconhecer aquelas que foram importantes na sua vida, e os pais, as mães têm sido alvo desse esquecimento. É muito relativo nós pensarmos na comemoração como se fosse algo assim muito forte, muito expressivo. Alguns até conseguem fazer isso. Alguns até reconhecem isso e demonstram isso através de um carinho todo especial. Mas é muito relativo porque outras pessoas não conseguem expressar, ou não querem expressar, ou nem se lembram, nem se interessam em expressar seus sentimentos com relação aos seus queridos. Dizer que você almoçou com o pai hoje, ou seu filho almoçou com você, não quer dizer que o sentimento está tinindo, as coisas estão equilibradas, as coisas estão evidenciando uma relação de respeito, de carinho, de reconhecimento pelo que fez. Às vezes fazem isso por uma certa obrigação. Alguém vai ter que... Onde vai ser o almoço dos pais? Ontem minha sobrinha estava comentando que o almoço do dia dos pais deles caiu no sábado, porque se reuniram ontem. Porque um não podia, o outro não sei o quê, então reuniram com o pai no sábado. O fato de você esteja bem relacionado com seu pai, ou com seu filho. Ou seja, nós precisamos aprofundar um pouquinho mais essa relação de sentimento. Né? Muitas vezes a distância é grande, mas do contato físico, mas o relacionamento está muito próximo e bem apertado no coração. Outras vezes o relacionamento é tão próximo, estão perto, esbarram no outro, muitas vezes acordam sem falar um bom dia, se encontram sem falar pelo menos um oi. Isso não quer dizer um sentimento de relação entre pai e filho. E nós, até de certa forma, nos assustamos com relação a isso. Porque é bíblico a questão de honra ao pai e à mãe, é bíblico a questão dos filhos serem bênçãos na vida dos seus pais, e nós precisamos valorizar isso, claro que sim. Mas mais do que isso, precisamos refletir sobre como é que estamos trabalhando esse tema da relação, essa questão do tratamento de um para com o outro. Até porque dia dos pais, dia das mães, é todo dia. Não é numa data específica que paramos para reverenciar. E nada adianta toda uma formatação, presente, toda forma de tratamento num dia só, num almoço, e depois amanhã já começa uma forma de tratamento diferenciado, frio, sem nenhum vínculo, sem nenhuma ligação. É claro que você pode falar para a sua não pode ser generalizado, claro que não. Nem todo mundo é assim. Só que há uma tendência no mundo o relacionamento entre pais e filhos começar a se esfriar. Começar a ter um distanciamento maior. A gente vai se acostumando com as coisas. Eu vi um religioso falando também essa semana que perguntaram a ele se uma das causas desse esfriamento é a questão da tecnologia. Ele falou, não tenho dúvida.
A gente não tem mais aqueles encontros, a gente não para mais para conversar, a gente não senta mais para trocar uma ideia, né, como a moçada costuma dizer, uns com os outros. A gente usa o aspecto da tecnologia, o celular, o telefone, para dar um recado, para mandar um recado, para receber uma informação, e isso vai esfriando. A gente já não ouve mais a voz das pessoas. Existem até aplicativos do celular em que você não paga nada, e aí entra a questão financeira, né? Você nem mais ouve a voz, você manda mensagem, tem gente usando o celular somente para mandar mensagens, troca de mensagem. Nem a voz você não ouve mais. E a gente vai tornando a nossa relação muito impessoal. A nossa relação vai se tornando muito mais afastada. E essa é uma tendência. Aqueles que têm alguma situação de cuidado, tratamento com as pessoas da família, estão percebendo isso. Fique alguém doente na casa para ver se tem alguém para cuidar. Fique alguém doente, uma doença já mais crônica, mais prolongada, para ver se as pessoas se revezam, se ajudam dentro da família para cuidar. O que está acontecendo com a relação entre filhos e pais? Por isso a nossa palavra nessa noite não vai ser apenas para os pais, mas para nós como pais, pai, mãe. Como é que nós tratamos, aonde erramos, qual é a dificuldade que nós temos para manter esse relacionamento? E para nossa reflexão, nada melhor do que o velho texto do filho pródigo. Volta ele novamente aqui na nossa pauta. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, há o relato de uma parábola. Não é nem uma história verídica. Jesus usou uma parábola. Jesus usou uma história para enfatizar, para mostrar como é a relação entre pais e filhos. Algumas pessoas utilizam essa passagem bíblica apenas para estudar dentro do aspecto teológico. Aí está falando do filho que tem que vir para Jesus, ou filho que tem que voltar para Jesus, que se afasta do caminho, como o Cláudio apontou aqui, realmente pode ser usado nessa linha. Mas o que Jesus quis dizer foi para uma relação mesmo pai e filho. E aí nós vamos chegar nesse ponto do aproximar-se de Jesus, de estar nos caminhos de Jesus, na relação com Jesus. A partir do verso 11 do capítulo 15 de Lucas, nós encontramos o relato que diz assim: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. O pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque esse meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa.
Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música, o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Um texto conhecido, um texto meditado. Recentemente conversamos sobre isso, ouvimos histórias sobre isso. Mas é um texto rico para nos ensinar algumas lições a respeito da relação pai e filho num mundo difícil, num mundo de falta de amor, de relacionamento, um mundo de desafios, um mundo de questionamento dos pais, querendo entender aonde erramos, ou então tomando todo cuidado para não errar, para não ter lá na frente decepção. Num mundo complicado nessa relação familiar, no mundo em que a mídia joga para dentro das nossas casas valores completamente distorcidos daquilo que nós aprendemos na Palavra de Deus, esse texto nos dá algumas lições e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. O texto de Lucas nos traz alguns paradigmas do exercício da paternidade. O primeiro paradigma é que pai ensina valores e não comportamento aos seus filhos. Pai ensina valores e não comportamento para os seus filhos. De tudo aquilo que uma pessoa aprende na sua infância, nos seus relacionamentos, o que mais profundamente é plantado no seu coração, na sua mente, na sua vida, são os valores. Amor ou ódio? O que é que você vai fazer? Solidariedade ou egoísmo? Respeito ou desrespeito? Honestidade ou malandragem? Enfim, são valores que antes de serem ouvidos, eles são vistos na vida dos pais. Ficam marcados e geram marcas mesmo na vida dos filhos, esses valores, se eles forem vistos. Ou seja, mais do que ensinados, eles forem vividos. E é interessante, né, que nós podemos pensar, né, amor ou ódio? De uma forma consciente, a gente ensina amor. Mas muitas vezes, de forma inconsciente, nós ensinamos e marcamos a vida dos nossos filhos com o exercício do ódio. Um negócio que não deu certo, perder um compromisso, um atraso de alguma coisa, a gente pode falar com ódio. Que ódio dessa pessoa. E o filho está ali, ouvindo, observando a nossa relação. O amor, ele é a nossa obrigação como cristão de pregarmos, de ensinarmos, de marcarmos. Mas o ódio, se descuidarmos, ele vem. Solidariedade ou egoísmo? Ensinar a repartir, ensinar a dividir. Vocês já viram como as crianças são muitas vezes na infância egoístas?
ganha um lanche, uma bala, não quer dividir com ninguém. De vez em quando eu vejo a Nani brincando com a Débora. Dá um pedacinho? Não. A criança, por instinto, ela quer aquilo porque é dela, é meu. E você ensinar, mostrar a solidariedade, é dividir aquilo que tem, é mostrar que, à medida que somos abençoados, podemos abençoar outros também. Nossa obrigação é ensinar a solidariedade. Mas o egoísmo muitas vezes está perto de nós. Nós não queremos emprestar as coisas, nós não queremos dar carona para as pessoas, nós não queremos convidar pessoas para as nossas festas, nós vamos dividindo e decidindo quem é que vai fazer parte do nosso relacionamento. Solidário, mas de uma forma velada, somos egoístas. Vivemos uma geração egoísta. Vivemos num mundo egoísta, onde o que é meu e o que é seu um dia pode ser meu. É assim que as pessoas pensam. As pessoas estão de olho no que é do outro. Querem se bobear, se apropriar do outro. E isso vai ficando marcado na vida das pessoas. Respeito ou desrespeito? Vi uma reportagem recentemente aí nas pessoas dentro do metrô, jovens fingindo-se de que estavam dormindo para não dar lugar para os idosos que estavam em pé dentro de um trem lotado. A gente ensina que deve respeitar os mais velhos. Mas se entra dentro de um veículo, dentro de um ônibus, de um trem, cansado, se estiver cansado, se estiver esgotado, tem um lugarzinho ali, você senta, daqui a pouco entra uma pessoa idosa, né? uma senhora, você olha para o lado, como quem não viu, como quem não percebeu, deixa eu aproveitar mais um pouquinho, né? Aí o peso da consciência vem vindo, você fala, dá licença, quer sentar? Se oferece, né? A gente, instintamente, a gente tem algum relato aí de uma forma de desrespeito às regras. A gente não obedece a lei de trânsito. As pessoas cortam as outras dentro do trânsito, não respeitam o semáforo. O reverendo Lízias mesmo, recentemente não, acho que uns 2 anos atrás, ele foi atropelado ali em frente ao shopping Sorocaba. Ele não desatenta a certa idade já para atravessar, o sinal estava ficando amarelo, piscando vermelho para o pedestre para atravessar mais rápido, não é porque é para ele parar. E quem está no meio? O motociclista não respeitou. Quando começou a ficar amarelo para o outro lado, né? Ele já cortou e atropelou. Nós vivemos uma geração que desrespeita as pessoas. Se puder cortar fila no banco, cortar fila no mercado, cortar fila do outro. E muitas vezes nossos filhos estão juntos, estão vendo essa nossa postura, essa nossa atitude. Honestidade ou malandragem? Recebeu um troco a mais? Ah, ninguém manda. Agora, vem faltando para ver se não vai brigar, né? E a gente tem essa tendência. Uma vez o Felipe era pequeno e na pré-escola ele chegou com uns toquinhos de giz em casa. Eliane pegou todos os toquinhos de giz, no outro dia foi levar para a professora, falou para ele assim, você não precisa disso. Se você quisesse giz, você falasse, a gente tem condições de comprar uma caixinha para você. E foi e comprou uma caixinha lá no mercado lá para ele. Tinha aquelas lousinhas para escrever. E foi levar no outro dia para a professora, entrega para a professora. A professora falou, mas que é isso? Isso aqui é resto do giz aqui. Ela falou, mas ele tem que aprender. E ele não pode pegar as coisas sem pedir. Não era dele. E ele não pediu. Ela falou, olha, esses são valores que vão ficar para a vida inteira, falou para ela. Ou seja, nós ensinamos valores e não comportamento. Devemos ensinar e marcar os nossos filhos com valores, porque lá na frente os valores vão estar bem fixos na mente dos nossos filhos. Comportamento não. Você fala, viu? Sai e volta a hora.
Não mexa aqui, achando que nós estamos colocando cercas que vão proteger os nossos filhos para a vida inteira. Mas são cercas que vão ser derrubadas lá na frente ou até com uma certa habilidade serão puladas. Porque são apenas comportamentos. À medida em que a criança, o adolescente começa a agir da sua própria maneira, da sua própria razão, não vai mais cumprir o comportamento determinado. Mas os valores ficam. Os valores estão fixos. Os valores estão ali. Nós temos, com certeza, diante do texto que nós lemos, essa situação. Quando o pai permitiu que o filho fosse experimentar a sua vida, ele tinha certeza, tinha noção concreta de que os valores plantados no seu coração fariam com que o filho voltasse. Essa é a primeira lição que nós aprendemos desse texto. Aquele pai não ficou desesperado quando o filho partiu. Aquele pai não ficou desesperado, não demonstrou nenhuma certa implicância com o filho porque ele havia decidido partir. Porque ele tinha certeza de que os valores que ele tinha plantado, colocado na vida do seu filho, aquilo que o filho já havia visto na sua vida como pai, faria com que ele voltasse quando as coisas não dessem mais certo. Será que os nossos filhos sabem voltar? Ou voltaram por conta dos valores que viram em nós? Será que nossos filhos que estão perdidos vão voltar por conta dos valores que já viram na nossa vida e estão vendo a prática de uma religiosidade saudável, sadia, de temor, de amor a Deus? O Cláudio na meditação falou isso, que a gente não deve desistir dos nossos filhos, né? Continuar orando, falando a Deus. Mas mais do que colocar diante de Deus nossos filhos, nossos netos, nós temos que testemunhar. Porque se eles não virem motivos para voltar, eles não vão voltar. Se eles não olharem para a nossa vida e enxergarem realmente que vale a pena servir a esse Deus, eles não voltam. Os valores estão no coração deles. Mas mais do que isso, o texto de Pedro fala que em muito pode, na sua eficácia, a súplica dos justos. Nós temos que ser fiéis ao Senhor para que a nossa oração também seja ouvida. Deus cuida de nós, né? Nós cantamos aqui. Portanto, deixar ir é uma... A gente fala que a gente cria os filhos para o mundo. A gente não consegue. Quando eles atingem uma certa idade, eles vão tomar suas próprias decisões. Isso faz parte da regra da vida, do ciclo da vida. Os meus 2 filhos quiseram ir para o exterior. E para os 2, quando a gente estava lá no aeroporto, se despedindo deles, a palavra para os 2 foi o seguinte: vão, sejam felizes. No momento que estiver infeliz lá fora, seja qual for a situação, volte, nós estaremos aqui para receber vocês. Ou seja, deixar ir. Se querem, talvez às vezes vão com a nossa contrariedade, nós não queremos deixar sair. Mas eles precisam experimentar a vida. E isso tem a ver com o segundo ponto, que o segundo paradigma diz que o pai deixa o filho amadurecer. Nós precisamos deixar nossos filhos amadurecerem. Deixar o filho ir requer confiança em que esses valores foram plantados. E a criança precisa trabalhar com a ideia daquilo que ela vivencia dentro da casa. As crianças, quando são pequenas, têm nos seus pais os heróis, né? Hoje eu recebi uma mensagem que dizia assim: pai é um homem comum procurando com todas as forças fazer o papel de super-herói. Nós não temos condições, nós somos limitados, mas temos tarefas grandiosas diante de nós. E só Deus mesmo para nos dar força para fazermos essa caminhada.
Mas com o passar do tempo, na adolescência, segundo os estudiosos, as crianças que viam nos seus pais heróis acabam encontrando ou vendo os nossos defeitos, as nossas falhas. Eles vão vendo que nós não somos pessoas perfeitas. E aí eles começam a se rebelar, eles não querem mais aquele herói, eles querem fazer o caminho contrário do super-herói. Então por isso que fala que o adolescente é um aborrecente, ele é sempre do contra, porque ele quer fazer as coisas do jeito dele, da forma dele, e tudo aquilo que nós ensinamos e orientamos parece que é uma afronta para eles. Um autor que trabalha com educação de jovens, ele diz que se os filhos têm que descobrir e devem descobrir que nós não somos perfeitos, eles devem descobrir por nós mesmos. Nós temos que falar para eles. Nós temos que mostrar para eles que nós não somos perfeitos. Porque assim, eles vão saber que na tentativa deles de caminhada, se as coisas não derem certo, e quando eles descobrirem a imperfeição neles também, eles sabem que vão poder voltar e os nossos braços estarão abertos para ajudá-los. Isso não quer dizer que vai embora, vai sair da igreja, vai ficar fora, não. Para situações da vida. Os nossos filhos têm que olhar para a nossa casa, para a nossa família e falar: ali é o lugar onde eu tenho aconchego. Ali é o lugar onde eu tenho amor. Ali é o lugar onde eu tenho compreensão. Ali é o lugar onde eu sou recebido. Ali é o lugar onde as pessoas gostam de mim. E vão me entender mesmo com os meus defeitos, com os meus problemas. Nessa relação, então, nós precisamos criar esse ambiente de que Deus está presente na nossa relação, mas a nossa relação ela é humana. O texto nos diz que quando o pai viu o filho voltando, ele teve pena, mas correu, abraçou e tomou providências para que o filho fosse restaurado, fosse transformado. Isso quer dizer que o pai acompanhou aquele filho. Não ficou de longe, não ficou apenas contemplando o erro do seu filho, mas ele queria o filho por perto. O texto nos diz que o filho mais velho, quando soube da notícia, ficou bravo, ficou irado, ficou com raiva. E aí o texto nos diz que o pai falou que o filho não tivesse aquela atitude, aquela postura. E o interessante é que, para fazer essa análise que o filho mais velho fez, de que o filho mais novo tinha gasto todo aquele dinheiro que havia sido dado para ele, e da forma como gastou, é porque eles tinham notícias de como o filho estava. O pai deixou que o filho partisse, mas não riscou da sua lista. Não ficou ali acomodado, ficou de longe, mas teve alguém olhando ali, trazendo notícia, trazendo novidade de como é que ele estava. Isso nos traz uma lição importante nos nossos dias. Acompanhar o filho não quer dizer pagar as suas contas, não é arcar com as consequências das suas decisões. Quando a gente deixa o filho ir, nós deixamos bem claro que ele pode ir, mas que ele vai ter que assumir com as suas consequências, com as consequências dos seus atos. É só assim que ele amadurece. É só assim que há o amadurecimento de um jovem. Quando nós deixamos ir, acompanhamos de longe, mas não fazemos todo o seu esforço, nós não estamos ali resolvendo as coisas para ele, nós estamos acompanhando para ver qual vai ser o desfecho. Dizendo para ele: vai, faz o que você tem que fazer. Aí se você voltar, eu estarei aqui. O filho precisa aprender com os seus próprios erros e assumir os seus próprios erros. Precisa experimentar as consequências das suas escolhas. Mesmo que ele saiba que quando ele precisar, ele pode voltar para sua casa. Mas ele assume. E ele tem o entendimento disso. Aquele jovem
assumiu as consequências, sofreu, passou por momentos difíceis, mas chegou ao amadurecimento quando reconhece que na casa do seu pai ele tinha muito mais regalia, ele tinha conforto, ele não passava fome, não tinha privações e não precisava ter tomado aquela decisão. Poderia ter ficado ajudando seu pai nos negócios, mas ele precisou passar por tudo aquilo para aprender essa terrível lição. O amadurecimento, então, deve ser feito com a supervisão e acompanhamento. E esse acompanhamento sem a superproteção, mas uma permissão que esteja indo e volte. E aí nós temos o terceiro ponto, a terceira lição que tiramos do texto, é que quando o filho volta, nós celebramos a maturidade do filho. O filho pode não sair da igreja, o filho pode não sair da nossa casa, mas ao assumir a maturidade, nós temos que nos alegrar, nós temos que festejar. O pai que agora é amigo, marca o relacionamento com seu filho como uma festa. Tem muitos pais que aguardam a volta do seu filho para dizer: não falei que você não ia conseguir? Não falei que você ia dar os burros na água? Não falei que não ia dar certo? Você quis fazer? O que os filhos menos precisam numa hora de avaliação de amadurecimento é de uma palavra de crítica. Eles precisam de pessoas que estejam abertas para falar: vire a página, comece de novo, parta daqui, eu estarei junto com você. Essa é uma lição muito interessante, o alegrar-se com o amadurecimento dos nossos filhos. Estarmos celebrando o amadurecimento, a conversa, a amizade, o respeito, o reconhecimento que os filhos têm por nós. Eu comecei falando que hoje é muito relativo essa questão de celebração. Justamente por isso. Nem sempre as nossas mesas para comemorar o Dia dos Pais é cercada com uma celebração pela maturidade, pelo reconhecimento daquele que provém, daquele que está cuidando da casa. E é importante que a gente esteja pensando nisso, e é aí que eu quero concluir essa nossa reflexão. Que nós também, como pais, temos uma dívida muito grande para com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos filhos. O pai ele deve saber que o melhor que ele tem para oferecer para a sua família é a sua presença, é a sua vida. E muitos filhos estão realmente distantes, até muitas vezes perto fisicamente, mas distante no relacionamento, porque não tem tido seus pais por perto. Uma das maiores pressões que os pais modernos sofrem é essa provisão na sua casa e da satisfação de suprir os desejos dos seus filhos. Melhor do que trabalhar para a família é trabalhar para poder viver com a família. Eu já disse isso em outros momentos aqui com os irmãos. Nem sempre estarmos buscando um conforto que nós achamos que a nossa família merece é mais importante do que a nossa presença, a nossa vida junto dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam do nosso acompanhamento, da nossa presença, não para vigiá-los, não para estar dando ou ditando o comportamento que devem dar, mas porque eles precisam ver em nós os valores para que possam seguir. Muitos filhos, por conta do ativismo de seus pais, em ter, não conseguem ver seus pais. Não conseguem ver seus pais viverem. Não conseguem olhar para seus pais e falar assim: eu quero ser igual ao meu pai. Esses dias eu estava vendo um pai e um filho, até o jeito de andar, igualzinho. O jeito de falar, eu até observei isso, o jeito de falar, fala meio para dentro, assim, uma forma diferente de falar, o filho fala igual.
Como será que adquire isso, né? Convivendo. Por mais que você fale genético isso, nem todos os filhos são iguais. Mas até a forma de se posicionar, a forma de sentar, a forma de andar, o que estão observando. Tem muitos filhos que não conseguem observar seus pais. Recentemente um colega brincando sobre isso falou que está trabalhando tanto que um dia desse chegou em casa, o cachorro rosnou para ele. O cachorro estranhou. A gente brinca com isso, mas tem muita gente vivendo dessa forma. Vem para casa só para dormir. Não conversa, não assiste uma TV junto, não faz um passeio, não vai para um campo de futebol junto, não vai para um parque, não vai para um shopping, não vai tomar um café, não vai tomar um sorvete junto. Não sentam juntos para conversar, para que o filho possa observar e falar: eu quero ser igual a você. Ou que os valores estejam bem marcados. O pai consciente do que é melhor, ele tem, é o que ele é. Responde que o filho mais velho esteve sempre com ele. Filho, você esteve sempre comigo. Você estava aqui do meu lado todo o tempo. Você sabe o quanto nós conversamos sobre o seu irmão, onde ele estiver, onde ele estava, pensando nele. E agora que ele voltou, você está enciumado. Eu fico até imaginando, né? É uma história que Jesus contou, mas aquele pai abraçando aquele filho, né? Que isso, filho? Para com isso. Você esteve comigo aqui o tempo todo. Você foi forte comigo para esperar a volta do seu irmão. E a gente precisa mais é disso. Perceber quem está do nosso lado. Perceber quem está conosco. Perceber quem é o nosso amigo. Pai e filho. Filho e pai. Nessa relação. Eu penso assim, eu vi muitas manifestações de carinho no dia de hoje. E a gente, com o tempo, a gente começa a ter mais facilidade para perceber, não julgar, mas perceber as manifestações. Eu vi de uma menina, filha de um conhecido meu, ela colocou assim várias fotos, mas fotos especiais selecionadas de momentos especiais dela com o pai. Sempre brincando, sempre dando risada, sempre um mexendo com o outro. Eu penso assim que é uma relação especial. Eu, na minha vida, em alguns momentos eu estive fora. E até acho que nos momentos assim importantes eu não estive perto dos meus filhos. E eu poderia estar questionando, né? Mas eu estava no seminário me formando, passei 5 anos viajando para São Paulo, de Sorocaba para São Paulo, todas as noites, 5 anos. Meus filhos eram, a Karen entrando na adolescência, o Felipe na infância ainda. Eu saía às 6h30 de casa para dar aula, para começar mais cedo, eles estavam dormindo, eu ficava até às 3 na escola. Quando eu voltava, eles já estavam na escola deles, eu saía às 4h30, pegava o ônibus para São Paulo, voltava meia-noite, estavam dormindo. Fim de semana, trabalho da escola para fazer. Ou seja, foram 5 anos em que eu não vi meus filhos, e eles também não me viram. São situações que a gente precisa avaliar, precisa medir. Hoje eu não sei se faria da mesma forma. Não ser pastor, amo o meu ministério, mas essa formação custou para mim um tempo especial no convívio com meus filhos. Trabalhar em 2 empregos, cheguei a trabalhar final de semana, escola da família, e aí isso também me tirava do convívio da família. Trabalhar de segunda a segunda. Será que vale a pena? Uma boa reflexão para a gente fazer uma data como essa. Tirando o relativismo,
que a gente pare para pensar na nossa relação, pai, filho, mãe, filho, família. As nossas celebrações estão imbuídas realmente de reconhecimento, de amor, do valor das pessoas, ou estamos seguindo uma rotina, uma formalidade, um apelo do comércio, comemorando por comemorar? Que a gente possa pensar nisso. Se a gente não comemorou hoje, se não teve uma comemoração à altura do que a gente gostaria, amanhã nós temos a oportunidade de ter novamente um Dia dos Pais. Terça-feira, um Dia dos Pais. Quarta-feira, Dia dos Pais. Ou seja, todos os dias deve ser o Dia dos Pais. Que a nossa relação seja a relação realmente de caminhada juntos. O texto nos mostra o que Jesus quis mostrar. É que, e em nenhum momento fala da mãe desses jovens, né? Mas que nós precisamos pensar em como tratamos a educação dos nossos filhos, como os filhos reconhecem aquilo que os seus pais têm, aquilo que querem, e como nós celebramos as nossas conquistas. Se nós festejamos cada vitória, cada graça alcançada dentro da nossa casa. Se não ficamos reclamando, com ciúmes, questionando por que ele, não eu, que a gente possa pensar nisso. Que a nossa meditação seja realmente em torno daquilo que é o bem maior que Deus nos deu, a nossa família. Possamos estar curtindo mesmo um ao outro, com um sentimento de pertencimento, de exemplos, de valores que possam fazer da nossa vida uma vida especial. Possamos ter essa reflexão. Que Deus abençoe todas as famílias, todos os pais, e todos possam ter esse sentimento do amor no coração. Deus nos abençoe.